aproveitar o momento em que os irmãos estão em pés para podermos então abrir a palavra do Senhor contida no livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, o versículo 11. Quantos irmãos estão procurando, aproveito já externar a minha gratidão a Deus pela vida e pela graça que Ele me tem concedido e pela graça que Ele tem concedido à minha família, louvar a Deus pela vida da minha família. E quero agradecer também a Deus pela vida do nosso pai, reverendo Neves de Souza, que nos confiou a responsabilidade de trabalhar na mobilização, na preparação da igreja para o cumprimento da grande comissão. Quero agradecer também pela vida do vice-pastor, pastor Benguela, e de todos os ministros presentes na casa, amém? Alguém já achou Romanos capítulo 10, o verso 11? Glória a Deus. Eu vou pedir ao Clisma Rufino, por favor, para vir nesse lado, porque depois da leitura da palavra vamos adorar um pouquinho. Romanos capítulo 10, o versículo 11 está a dizer assim: porque a Escritura diz, quem diz? Quem é que diz? A Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será que? Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem prega? Clisma Rufino, ajuda-me aí. From the rising, oh my God. Fecha os seus olhos, vamos adorar a Deus. Fecha os teus olhos, conecta-te ao trono da graça, vamos adorar o Senhor. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed, Adonai. Come on, yeah, from the rising. Nós declaramos isso. Ao acordar te louvarei.
dominas. Tu dominas a criação. Teu nome exalta. Adonai. Alguém pode declarar ao acordar? Ao acordar de novo. Tu dominas a criação. Teu nome exaltado. Teu nome glorificado. Adonai. Ao acordar de novo. Tu dominas a criação. Teu nome exaltado. Adonai. Azwanga bomwana papai. Hey Yahweh, mama papai. Asala kakisi asonye. Come on, papa. Hey Oh, aleluia. Resplandecente estrela da manhã, leão da tribo de Judá, dono da igreja, único e verdadeiro Deus, aquele que se assenta no mais alto e sublime trono, aquele em cuja presença 24 anciãos se prostram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Exaltamos o teu nome na manhã deste dia. Reconhecemos que não há Deus semelhante a ti. De eternidade a eternidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus tremendo como o Senhor, um Deus de proeza como o Senhor, um Deus de maravilha como o Senhor. Pai, na manhã deste dia, queremos nos alimentar da tua palavra. Deixa que a tua palavra alimente o nosso espírito e a nossa fé seja edificada, e que o teu nome seja exaltado de hoje para todos sempre. E quem crê diga comigo: glória a Deus, aleluia. Podes tomar assento. Queridos no Senhor, nós estamos numa atividade essa cujo tema é: e como ouvirão se não há quem prega? Dizer que o texto de base para essa temática é a carta de Paulo aos Romanos. Se me pedissem para dar um nome a essa carta, certamente daria o nome: uma carta do ex-perseguidor para os ex-zombadores. Quem escreve essa carta é alguém que um dia perseguiu o povo de Deus. É alguém que um dia pediu autorização, inclusive dos sacerdotes, para aniquilar aqueles que professavam a fé cristã. Mas acontece que há uma transformação, há uma mudança, e essa mudança ocorre através da conversão. Quando esse perseguidor entrega a sua vida para Cristo, há um câmbio, há uma mudança. Ele deixa de ter o título de perseguidor e passa a ter o título de pregador. Toda e qualquer pessoa que se converteu de verdade, há uma mudança que acontece na sua vida, de modo que há o ex e o depois. Se alguém diz que se converteu, mas não houve uma mudança entre o seu antes e o seu depois, é bem provável que essa pessoa ainda não se converteu. Quando a conversão acontece, duas coisas nascem no coração do homem.
A primeira coisa que nasce no coração do homem após a conversão é o desejo de servir a Deus. Toda e qualquer pessoa que se converteu de verdade, não é preciso lhe esforçarem para servir a Deus. Não é preciso andarem atrás dele para servir a Deus. Não é preciso lhe obrigarem para servir a Deus. Isso nasce de forma espontânea no coração dele. O desejo de servir a Deus. A mulher que está concebida, ela não faz nenhum esforço para sentir enjoo. A mulher que está concebida, ela não faz esforço para a barriga crescer. Isso acontece naturalmente, é resultado da concepção. De igual modo, quando alguém se converte, não é por meio de esforço que ele serve a Deus. O serviço dele a Deus não é uma obrigação, não é um fardo que ele fica ali, toda hora me escalarem, toda hora sou eu, toda hora sou eu. Não, ele não olha para a obra de Deus como que um fardo. Ele não olha para a obra de Deus como que alguma coisa que ele já está farto. Mas ele olha para a obra de Deus com prazer, porque ele sabe que eu fui salvo para servir. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que nasce no coração de uma pessoa que se converteu de verdade é o desejo de testemunhar ao Deus que lhe salvou. Toda e qualquer pessoa que se converteu de verdade, naturalmente nasce no coração dele, no coração dela, um desejo de partilhar o trabalho de transformação que Deus está fazendo nele. Nasce no coração dele e no coração dela um desejo de partilhar com os outros aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se alguém não tem o desejo de partilhar a sua fé, há uma grande probabilidade de que essa pessoa ainda não se converteu. Se alguém não tem desejo de partilhar a sua fé com os outros, há uma grande probabilidade de que essa pessoa apenas se adaptou e não se converteu. Existe diferença entre conversão e adaptação. O ser humano, propriamente falando, o homem, ele tem uma capacidade enorme de adaptação. Quando você tira alguém de Angola e leva ele para Portugal, nos primeiros dias ele passa mal por conta do clima. Mas na medida em que o tempo vai passando, ele se adapta. Adaptação é uma coisa, conversão é outra. Há pessoas que quando chegaram aqui no templo se adaptaram. Ele sabe que aqui não se ofende, também não ofende aqui dentro. Mas quando sai fora, manifesta aquilo que é a sua essência. Há pessoas que quando chegaram aqui na igreja se adaptaram. Ele sabe que aqui na igreja não pode lutar, não se pode lutar, então ele não luta. Mas lá fora, se você lhe pisa no pé, vai ter que lhe sentir. Adaptação é uma coisa, conversão é outra. Então Paulo se converteu, ele deixa de ser perseguidor e passa a ser pregador. E quando Paulo passa a ser pregador, irmãos, primeiramente ele não é pregador de púlpito. Porque toda pessoa que se converteu de verdade, o seu primeiro lugar de atuação não é aqui no altar, não é aqui no púlpito, é lá em casa, é na escola, é no trabalho, é na praça, é onde ele vai. Hoje vimos uma luta enorme, pessoas ficando tristes porque não lhes calaram para pregar. Por que há tanto desejo de estar aqui em frente para pregar e não há um desejo grande em estar na rua para pregar? É porque as pessoas não se converteram. Quem não se converteu, ele quer estar aqui em frente porque não tem noção da responsabilidade de estar aqui em frente.
Ele quer aparecer, quer mostrar os seus talentos, quer mostrar o quanto vale. Mas quando alguém se converte de verdade, ele não precisa esperar lhe escalarem. Ele sozinho faz a sua escala. Subiu no táxi, consulta na escala. Quem está escalado para pregar hoje no táxi? Sou eu, crente. Começa a pregar. Sobe no autocarro. Quem está escalado para pregar hoje no autocarro? Não sou eu. Começa a pregar. Vai no trabalho. Quem está escalado hoje para pregar no trabalho? Sou eu. E começa a pregar. Vai na praça. Quem está escalada hoje para pregar na praça? Sou eu. Começa a pregar. Quem se converteu de verdade não depende da escala da igreja, porque o seu maior púlpito não é aqui, o seu maior púlpito é lá fora, onde os perdidos estão. Paulo, ele escreve para os ex-zombadores. Se os irmãos se lembram do livro de Atos, capítulo 2, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, havia um grupo lá fora, que quando ouviu aquele barulho começou a zombar, começou a falar, mas ei, estão bêbados. Pedro levanta. Como é que podemos estar bêbados a estas horas da manhã? Eles não estão cheios de vinho, não estão cheios de bebedeira, estão cheios do Espírito. Quando uma pessoa é cheia do Espírito, isso lhe torna uma testemunha de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não é possível uma pessoa estar cheia do Espírito e não ser testemunha de Cristo. Se está cheia da emoção, pode não ser testemunha de Cristo, mas se está cheio do Espírito, é uma testemunha de Cristo. Ele dá testemunho de Cristo por meio do seu caráter, por meio da sua conduta e também por meio da pregação da palavra. Pedro, cheio do Espírito, prega e cerca de 3.000 almas abraçam a fé. E chama a minha atenção, Alberto Teófilo, que quando eles abraçam a fé, eles abraçam num contexto de celebração do Pentecostes. Mas quando eles saem dali daquela celebração, eles vão incendiar a cidade de onde eles são provenientes. Quando nós somos cheios aqui dentro, nós saímos para fora e incendiar o lugar de onde viemos. Eles foram celebrar o Pentecostes, mas depois de serem cheios, voltaram e começaram a incendiar a cidade da sua proveniência. Queridos no Senhor, todo crente que se enche na igreja, ao sair da igreja, ele sai com uma mensagem para testemunhar. Não cremos nessa coisa que a pessoa que é dentro é cheio, é cheia, tem que ter protocolo para lhe agarrar, mas depois de sair já nem lembra se na igreja pregaram o quê. Foi cheio da emoção e não cheio do Espírito, porque quando somos cheios do Espírito, saímos para testemunhar. Alguns membros da Igreja Católica dizem que a Igreja Católica Romana é a primeira igreja do mundo. Isso é uma mentira autêntica. A primeira igreja Jesus estabeleceu com os 12. De onde nasce a Igreja Católica? A Igreja Católica nasce a partir do momento em que a Igreja de Roma estava sendo perseguida. Levanta-se o imperador Teodósio, que vai emitir o edito de Tessalônica, onde ele institui a Igreja Católica Romana. Mas essa igreja que Paulo envia a carta era constituída por membros do corpo de Cristo que foram ganhos através do trabalho daqueles que saíram da celebração do Pentecostes. Aleluia. Paulo, ele vai escrever essa carta com 3 objetivos. Primeiro objetivo que leva Paulo a escrever essa carta é manifestar o desejo que ele tinha de conhecer os irmãos.
Porque muito se falava da fé daqueles irmãos. Eram irmãos fervorosos. Quando você é fervoroso, você não precisa do Facebook para anunciar o que você é. O teu fervor começa dentro de casa. As pessoas da tua casa testemunham que verdadeiramente esse é servo de Deus. Verdadeiramente essa é serva de Deus. E através da mudança que Deus faz em ti, todo mundo começa a dar bom testemunho de ti. Essa igreja tinha um bom testemunho, porque eles se amavam, eles estavam na fé, estavam no Senhor. Paulo então, depois de ouvir, cria um desejo de conhecê-los pessoalmente. Paulo não somente isso, ele escreve com o objetivo também de apresentar o evangelho que ele pregava. Alguém diga comigo evangelho. Come on, diga evangelho. Mais alto evangelho. Queridos no Senhor, é muito importante nós nos focarmos no evangelho. Todo e qualquer membro da igreja que não entendeu o evangelho não tem compromisso com Deus nem com a obra de Deus. A saúde espiritual de uma igreja está diretamente ligada à compreensão que aquela igreja tem do evangelho. O que é o evangelho para ti? Quando as pessoas não têm consciência, noção do que é o evangelho, elas ficam aqui no templo, mas não se falam uma com as outras. Quando as pessoas não têm compreensão do que é evangelho, estão na igreja, não vou com a cara desse irmão, não vou com a cara daquela irmã. Quando as pessoas não têm compreensão do que é o evangelho, criam ilhas dentro da igreja. Agarra 2, 3 irmãos, nós somos uma staff. O outro também, nós somos uma staff. Agora é uma guerra entre a staff A e a staff B. Por que essa guerra? Porque as pessoas não entenderam o que é o evangelho. Por que estão a cantar junto no mesmo coro, mas não se falam? Porque não entenderam o que é o evangelho. Evangelho fala da cruz. Evangelho fala do perdão. Evangelho fala da reconciliação. Quando eu entendo o evangelho, não tenho como não falar com outro. Só há pessoas rancorosas na igreja, porque essas pessoas não entenderam o que é o evangelho. Só há divisão na igreja, só há staff na igreja, porque as pessoas não entenderam o que é o evangelho. Nenhuma igreja é forte se os seus membros não entenderam o que é o evangelho. A força da igreja está na compreensão que os membros têm do evangelho. Então Paulo vai escrever para apresentá-los o evangelho. Quando alguém entende evangelho, meu irmão Yocana, ele tem compromisso com Deus e com a obra de Deus. Como é que é possível? Pessoa diz que é crente, mas não tem compromisso nem com Deus, nem com a obra de Deus. É porque estamos a faltar com o evangelho. Quando as pessoas não têm compromisso com Deus, nem com a obra de Deus, isso mostra que nós estamos a faltar com o evangelho. Quem não entendeu o evangelho, ele se torna um evangélico não praticante. Infelizmente, nos dias de hoje, há muitos evangélicos não praticantes. Antigamente era só católico, eu sou católico, mas não praticante. Agora também já estamos até evangélicos, mas não praticantes. O católico não praticante, ele não tem nenhum compromisso com Deus, nem com aquele templo. De modo que ele vai na igreja, não estou diminuindo meus pecados. E também já estamos até evangélicos, que quando vem no culto, vem com essa mentalidade, estou diminuindo meus pecados. Igreja do Senhor, a nossa força consiste na compreensão do evangelho. Queridos pregadores, por favor, não cedam à tentação. Porque muitas das vezes nós somos tentados pelo povo.
Nós somos tentados a mudar a mensagem para agradar as pessoas. Nós somos tentados a mudar a mensagem para colher oferta. Nós somos tentados a mudar a mensagem para sermos famosos. Mas por favor, pregador, não ceda à tentação. Ah não, essa tua pregação daqui a pouco já não vai ter popularidade. Mais vale não ter popularidade na terra e ter popularidade no céu. Porque há muitas pessoas que têm popularidade na terra, mas no céu já não tem o cadastro deles. Haverá surpresa. Muitos que lhes consideramos pai grande aqui na terra, no céu já não lhe conhecem, porque mudou a mensagem para atrair popularidade, mudou a mensagem para coletar oferta, mudou a mensagem para ter igreja cheia. As pessoas estão a mudar a mensagem para ter igreja cheia. Alguém disse: homem de Deus, com essas tuas pregações, a igreja vai ficar bem vazia. Mas vale ter poucos membros na igreja, mas que entenderam o evangelho, do que inflamar a igreja com pessoas estagnadas, não crescem espiritualmente, não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a obra. Alberto Teófilo, quando você passa pelas ruas de Luanda, você encontra certas igrejas bem cheias. Você diz: uau, que igreja bonita. Entra lá dentro, para ouvir. Estão a falar de quê? As igrejas que mais enchem hoje são igrejas que já mudaram a mensagem. Agora é só vem e recebe a tua bênção. Agora é vem, eu estou a declarar a tua vitória. Agora é vem, eu estou a declarar a tua conquista. Agora é só muito professai. Igrejas do professai bem cheia. Igreja do ensino da palavra vazia. Queridos do Senhor, nós não temos o direito de mudar a mensagem, porque a mensagem tem dono. Pregador, se vais mudar a mensagem, se certifica de que aquela é a tua mensagem. Mas se for a mensagem de Cristo e você mudar, saiba que no último dia vais prestar conta pelo que fizeste. A mensagem não é nossa. E não somos nós que temos que mudar a mensagem. É o povo que tem que ser transformado pela mensagem. A mudança não é da mensagem. A mudança é do povo que ouve a mensagem. Nessa carta, Paulo quebrou o orgulho dos judeus. Paulo quebrou o orgulho dos judeus, porque os judeus tinham compreensão que só pelo fato deles serem descendentes de Abraão já estavam salvos. E até hoje também há pessoas assim, porque é filho do diácono, da diaconisa, do pastor, ele pensa que salvação é herança. Como meu pai é salvo, também já possui essa herança. Não, teu pai pode ser pastor e você ser ímpio. Tua mãe pode ser diaconisa e você ser ímpio. Teu pai pode ser evangelista e você ser descrente. Salvação não é herança, o compromisso é individual. Paulo quebra o orgulho dos judeus, porque eles se gloriavam na lei. Meus irmãos, se há povo mais difícil de ser alcançado pelo evangelho, é o povo que foi tomado do orgulho espiritual. Quando você vai lhe pregar: rapaz, na altura que eu comecei essa obra, você ainda nem havia nascido. Quando você vai lhe evangelizar, miúdo, eu fui batizado em 92. Quando você vai lhe pregar: ei, eu sou da igreja ABCD. São tomadas do orgulho espiritual e ficaram estagnadas no tempo. Meu irmão, minha irmã no Senhor,
Se você ficou estagnado no tempo, saiba que está distante de Deus. Naquele tempo, quando nós orávamos, você ainda não havia nascido. Deus não quer saber apenas do tempo que você orava. Como está a tua vida de oração hoje? Naquele tempo, quando começamos com a evangelização, você ainda não havia nascido. Deus não quer saber apenas do teu passado. Deus quer saber como está a tua vida de evangelização hoje. Quando uma pessoa fica estagnada, o orgulho toma conta dele, porque ele acha que já fez muito. Chegou um servo e disse: Quintas, se me veres só fazer o sinal da cruz, me entende, já orei muito. Agora ele já não ora, só faz já o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele acha que já orou muito. O nosso Deus não é museu. Deus não quer saber apenas do que você e eu fizemos no passado. Deus quer saber como estamos hoje, o que estamos a fazer hoje. Paulo quebrou isso. E Paulo vai escrever também com o objetivo de mostrar o desejo que ele tinha de fazer chegar o evangelho na Espanha. Toda pessoa que foi salva pelo evangelho tem desejo que mais pessoas que ainda não foram alcançadas sejam alcançadas pelo evangelho. Quero dizer para a igreja, Angola, alguém diga comigo Angola. Diga Angola. Angola ainda está na lista dos países menos evangelizados e que menos contribui para o evangelismo mundial. Quando eu vi a estatística, eu disse: meu Deus, temos tantas igrejas em Angola, porque Angola ainda consta na lista dos países menos evangelizados e que menos contribui para o evangelismo mundial. Para os irmãos terem ideia, a nação de Angola é uma nação constituída por 10 etnias. Temos a etnia dos Tchokwe, dos Mbundu, dos Congo, dos Nganguela, dos Nhaneca Umbi, dos Jambo, dos Osimbundos, dos Xindonga, dos Khoisans e dos Ovatua. São 10 etnias que constituem a nação de Angola, mas apenas 3 foram alcançadas pelo evangelho. Se só 3 foram alcançadas pelo evangelho, o que será das que não foram alcançadas? Ali entra a pergunta de Paulo: e como ouvirão se não há quem prega? E como ouvirão se não há quem prega? Se Paulo fizesse essa pergunta nos nossos dias, de certeza que alguém ia responder: Paulo, essa tua pergunta não tem cabimento. Por quê? Já temos departamento de evangelismo e missões. Isso é responsabilidade deles. Igreja, por favor, entenda bem. Evangelismo não é responsabilidade do departamento de evangelismo e missões. A responsabilidade do departamento de evangelismo e missões é mobilizar e coordenar os trabalhos de evangelismo. Como membros da coordenação do departamento de evangelismo e missões, não podemos monopolizar isso. Isso é uma tarefa que foi dada para toda a igreja. Isso é uma tarefa que foi dada para todo que nasceu de novo. E como ouvirão se não há quem prega? Deus está a perguntar para nós nesta manhã. A salvação está disponível para todos, quer para os judeus, quer para os gregos. Mas a pergunta é: como eles ouvirão se não há quem prega? Você já parou para pensar que você pode ser responsabilizado por almas que são condenadas? Será que um dia já paraste para pensar que você pode ser responsabilizado pelas almas que foram ao inferno? Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Se eu dizer ao perverso que ele morrerá, e tu não o avisares do seu caminho maligno, ele morrerá nos seus pecados, mas o sangue da sua alma cobrarei a ti.
Por que você fica calado? Por que ficamos calados ao lado de pessoas que ainda não foram salvas? 3 anos na faculdade, nenhum dos seus colegas ainda ouviu a palavra por meio de ti. 9 anos no trabalho, nunca evangelizou ninguém. E como ouvirão, se não há quem prega? Eu vou terminar com esses 3 pontos. 3 pontos essenciais para não perder a prática de evangelização. Primeiro ponto essencial para não perder a prática da evangelização é a obediência. A evangelização não é um conselho, é uma ordem do nosso Senhor Jesus. Facilmente as pessoas obedecem a ordem do pastor e acabam se esquecendo de obedecer a ordem do Senhor do pastor. Se o pastor der uma ordem, todo mundo está preocupado em obedecer. Mas Cristo disse: ir de quem está preocupado em obedecer. E ainda vamos na presença dele nos chamar Senhor, Senhor, Senhor. Haverá surpresa naquele dia. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? São esses que no último dia vão vir: Senhor, em teu nome, Senhor. Não te conheço, o que eu te mandei você não fez. Te mandei o quê? Primeiro ponto para não perdermos a prática da evangelização é entender que devemos obediência à ordenança do Senhor. Segundo ponto, para não perder a prática da evangelização, é que nós precisamos ser ativos, constantes na evangelização. T.L. Osborne dizia: quando um crente para de ganhar almas por esse ou por aquele meio, cessa de arder no seu coração o fogo divino e o mundanismo entra para tomar o vazio causado pela ausência do fogo de Deus. Sabe por que muitos crentes não estão bem espiritualmente? Uma das razões é porque eles pararam de evangelizar. Se você parar para prestar atenção, quando você evangeliza, o teu nível espiritual é outro. Se você parar para prestar atenção, quando você evangeliza, a tua vida espiritual está boa. Você tem motivação de servir a Deus. Você tem motivação de se dedicar na obra. Mas quando você não evangeliza, o mundanismo começa a entrar. Dali até para vir no culto, temos que te fazer um apelo de 12 versículos, né? Como Paulo disse aos Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, acrescentou lá mais pela misericórdia do Senhor. Quer dizer, Paulo já está a rogar, como rogar não é pouco, acrescentou lá mais, como o meu rogo já não chega, acrescenta lá pela misericórdia do Senhor. Há pessoas que nós estamos ali rogar para virem no culto. Há pessoas que estamos a lhes rogar para fazerem a obra. Estamos a lhes implorar: por favor, faz sua obra, por favor, abençoe. É porque essas pessoas estão se desviando. É porque essas pessoas estão abandonando a fé. Deus não se importa apenas com a nossa presença no domingo. Deus se importa com o nosso compromisso com Ele e com a obra dEle. Precisamos ser constantes. E nesse ponto da constância, há momentos que um certo desânimo tenta tomar conta de nós. Pai, eu preguei, as pessoas mostraram dureza. Não pare. Se pregaste, parece que as almas não ouviram. Não pare, não pare. Parece que nada está acontecendo, mas a semente da palavra ficou. Parece que nada está acontecendo, a semente da palavra ficou. Em 2009, quando começamos o trabalho de evangelismo nos autocarros, várias vezes chegava para casa bem desanimado. Senhor, esse povo é duro. Há momentos que você está a evangelizar uma alma e você nota a dureza dele. Você nota a dureza dele. Meu Deus, que pessoa ignorante. Mas parece que a palavra não está a fazer efeito, né? Está.
A palavra que sai da boca de Deus nunca volta para Ele mesmo vazia, sem antes, pelo contrário, fazer o efeito pela qual Ele enviou. Quando queria desanimar, parar, 2014 fomos fazer missão no Lubango. Logo que chegamos, um senhor me reconheceu, disse: jovem, eu te conheço. Eu parei: de onde, senhor? Você é o jovem que faz trabalho de evangelização lá em Luanda nos autocarros? Eu disse: sim, sou eu mesmo. Olha, muito obrigado, eu fui salvo por meio da tua pregação. Estou a fazer uma obra aqui no Lubango. Se a tua filha não te ouve, não para. A semente ao seu tempo brotará. Se o teu filho não te ouve, não para. A semente ao seu tempo brotará. Aleluia. Aleluia. Precisamos ser constantes. E o terceiro ponto: precisamos manter os olhos fitos na eternidade. Alguém diga comigo: precisamos manter os olhos fitos na eternidade. Querido no Senhor, se os teus olhos estiverem fitos na eternidade, você não viverá como o mundo vive. O mundo vive acreditando que a vida é apenas aqui. Vamos comer, vamos beber, vamos casar, vamos dar festa, vamos viajar e depois, quando nós morrer, tudo acabou. Essa é a mentalidade do mundo. O mundo acha que a vida é só mesmo aqui. E Paulo nos alerta dizendo que se a nossa fé em Cristo Jesus é apenas para as coisas desta vida, somos piores, somos mais do que miseráveis. O que quer dizer que os mundanos são miseráveis. Mas se a nossa fé em Cristo é só para casar, para ter carro, para ter empresa, para ter negócio, estamos pior do que eles. Nós estamos de passagem. Somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está lá em cima no céu. Não estou com isso dizer que não devemos trabalhar. Devemos trabalhar. Mas o nosso trabalho nunca pode tirar os nossos olhos da eternidade. Não estou a dizer que não podemos estudar. Temos que estudar. Mas o nosso estudo nunca pode nos tirar os olhos da eternidade. Não estou a dizer que não podemos casar. Temos que casar. Mas o nosso casamento não pode nos tirar os olhos da eternidade. A pessoa que quando casou ali mesmo morreu a vida dele cristã. Antes do casamento, monte é monte. Oração é oração. Pai, ora, casamento está difícil. Casamento chegou, mamãe, oraste tanto para casar. Ora já agora para manter o próprio casamento, nada. Marido fala, vamos orar. Amor, ora só você, vou te encontrar. Começa só tua vida. Antes de conseguir trabalho, igreja é igreja, vigília é vigília, trabalho chegou. Cultuam só vocês, aqui está muito apertado. Não, vocês aí ficaram crentes boleia, orem por mim. Orem por mim, orem por mim. A pessoa que está a falar, orem por mim, está a dormir. Vocês aqui no templo a se matar, jejuar, ele está aí no trabalho, na boa. E uns não vêm no culto, não é porque estão ocupados, é porque não têm responsabilidade com a obra. Se você ir nos restaurantes, vai lhes encontrar lá. Se você ir no cinema, vai lhes encontrar lá. Depois chega aqui, não, pastor CC, ultimamente no salão está muito apertado. E como você é o único que trabalha, te entendemos. Outros, porque não, estamos na fase final de defesa na faculdade. Não, como você é o único que estuda, te entendemos. Deus não aceita desculpas baratas. Se estás caído, reconheça que estás caído. Busca a restauração e volta para a obra. Volta a olhar para a eternidade. São essas pessoas que dizem que não podem vir na igreja por causa da escola.
Mas quando estão de férias, é exatamente a mesma coisa. Deus não quer desculpa e baratas. Deus quer compromisso com Ele e com a sua obra. E como ouvirão, se não há quem pregue? Igreja, preguemos o Evangelho. Deus abençoe. Em olhos e ver. Se coloque de pé, por favor. Queremos orar um pouquinho. Queremos orar um pouquinho. Se calhar você está mal espiritualmente, já não tens prazer de servir ao Senhor. Você até vem na igreja, mas é como que um fardo, como que uma obrigação. Se calhar você está caído, caída. Não te lembras qual foi a última vez que oraste. Não te lembras qual foi a última vez que abriste a Bíblia para meditar. Não te lembras qual foi a última vez que pediste para pregar a palavra numa alma. Queremos orar. Você vai dizer, vamos dizer: Senhor, restaura-nos. Vamos dizer: Senhor, restaura-nos. A nossa oração é pela restauração. Em nome de Jesus estamos a falar com Deus. Estamos a falar com Deus. Estamos a clamar pela restauração espiritual. Estamos a pedir: Senhor, faça brotar novamente a obediência à Tua palavra nos nossos corações. Estamos a pedir: Senhor, ajuda-nos a ser constante. Estamos a pedir: Senhor, no nome de Jesus, não permita que os nossos olhos se apartem da eternidade. Estamos a falar com Deus. Pai, a Tua palavra declara que nos últimos dias os mancebos se fatigarão, os jovens se cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Na manhã desse dia, ó Deus, clamamos pela renovação das nossas forças. Que o Senhor renova o ânimo de te servir em nossos corações. Que o Senhor renova o zelo, a dedicação com a Tua obra em nossos corações. Que o Senhor faça acender a chama que se apagou. Acende a chama, Deus. Tem olhos e vê, mãos que apalpam, ouvidos que ouvem. Deus é real. Deus é real. Oh, tem olhos e vê, mãos que apalpam, ouvidos que ouvem. Deus é real, Ele é real. Deus é real. Alguém está declarando? Tem olhos e vê, tem olhos e vê, mãos que apalpam, ouvidos que ouvem. Ele é real, Deus é real, Ele é real, Deus é real. Tem olhos e vê, tem olhos e vê, tem olhos e vê, mãos que apalpam, ouvidos que ouvem. Deus é real, Ele é real, Deus é real. Nós gostávamos de ficar mais tempo aqui orando, mas temos que parar por causa do nosso tempo. Eu quero fazer um apelo para você que ouviu essa palavra na manhã desse dia e queres entregar a tua vida para Jesus. Por favor, marque um passo de fé, vem para aqui para frente.
Jesus que mudou a vida do apóstolo Paulo, de perseguidor para pregador. Jesus que mudou a vida daqueles que zombavam para pregadores do Evangelho. Ele está disposto a mudar a tua vida também. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, por favor, marque um passo de fé. Vem para aqui, queremos orar contigo. Aleluia. Aleluia. Não haver, oh glória a Deus. Alguém está a aplaudir ao Senhor? Alguém está a aplaudir ao Senhor? Se há mais alguém ali, por favor. Deus te chama. Deus te chama para a vida eterna. Deus te chama para a salvação. Meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Os nossos irmãos aqui em frente estarão concordando e juntamente com a igreja esta oração. Pai, a tua palavra foi pregada e ela jamais voltou e jamais voltará vazia. Te demos graças, ó Deus, por essas almas que tomam a decisão no dia de hoje de se entregarem a Ti. Dedicamos cada uma delas em Tuas mãos. Que o Senhor faça graça na vida deles. Assim como o Senhor transformou as nossas vidas, permita, ó Deus, que a vida deles sejam transformados. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça graça na vida deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem seguir aquelas duas irmãs. Tem algo especial para vocês. Muito obrigado, igreja. Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Fomos alimentados nesta manhã, amém? A Bíblia nos ensina a repartir os nossos bens com aqueles que nos instruem a palavra. Coloquemos-nos em pé. Estamos então no segundo momento ofertório. Aleluia. O gasofilácio à minha direita, à esquerda dos irmãos, é para a oferta do Gálatas 6:6. A minha esquerda e a direita dos irmãos é para a oferta da igreja, aquele que não pôde fazer no primeiro momento. Amém? Primeiramente, os ministros, cooperadores, a igreja, respectivamente, com a orientação do protocolo. Banda, com oportunidade, vamos louvar ao Senhor para recolher as ofertas. Vamos nos colocar em pé, amém? Vamos nos colocar em pé, para louvarmos o Senhor. Oh, fala na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. Fala na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. Não tenho nada na minha vida, só tenho Deus na minha vida. Jesus é tudo na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. Fala na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. A falar na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. Não tenho nada na minha vida. Só tenho Deus na minha vida. Jesus é tudo na minha vida. Fala na minha vida. Oh, não tenho nada na minha vida, só tenho Deus na minha vida. Jesus é tudo na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. Oh, fala na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. Fala na minha vida, oh meu Senhor. Fala na minha vida. Oh, não tenho nada na minha vida, só tenho Deus na minha vida. Jesus é tudo na minha vida, oh
Enquanto você senta, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui tem Jesus. Aqui tem Jesus. Aqui tem Jesus. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Estamos um bocadinho descoordenados. Vamos fazer novamente. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aleluia. Cristo vive. Aleluia. Estamos já na reta final para nossos comunicados. Estou a chamar o vice-secretário Diácono Mauro. Enquanto ele se aproxima à igreja, aplaudo o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos de pé para anúncios e comunicados. Queremos anunciar a você que nos visita pela primeira vez, você que está nos seguindo pela live. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, pertencente ao Ministério Gênesis. Aqui é o Centro Vida Profunda. Nós somos liderados pelo nosso reverendo Antônio Joaquim Souza, que está à minha direita. Queremos dizer a você que amanhã, segunda-feira, nós temos live. A partir das 20 horas, fique atento, o nosso Pai estará trazendo uma palavra forte e abençoada para a sua vida. E como ouvirão se não há quem pregue? Este é o tema que o Departamento de Evangelismo e Missões tem levado a cabo durante esse mês, baseado em Romanos 10:14. E como ouvirão se não há quem pregue? Durante esse mês todo de setembro estaremos a ouvir palavra de Deus voltada ao evangelismo. Então, amanhã ou terça-feira não falte. O departamento, na sua liderança do evangelista José Quinta, estará aqui para trazer uma palavra também para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Queremos anunciar ainda que o departamento de senhoras leva a cabo ou anuncia que sábado haverá um culto central a nível da congregação Heróis da Fé. Para todos os efeitos estão convocadas todas as diaconisas, esposas de obreiros e todas as mulheres no geral para fazerem parte deste culto próximo sábado na congregação Heróis da Fé. No final do culto, todas as senhoras deverão ficar para ensaios e breves acertos. Na quarta-feira, o departamento de senhoras anuncia que haverá o culto de senhoras das 8 às 12. O departamento de discipulado anuncia que continuam as inscrições para as aulas de discipulado que decorrem aos sábados das 14 às 16. Os interessados, os irmãos, devem fazer a inscrição junto ao nosso cooperador Rui Fuca, líder do departamento. O nosso cooperador Eucana, membro da banda Prostrados para Adorar, anuncia que tem dado aulas de canto aqui na igreja. Para você que queira fazer inscrição, queira fazer parte destas aulas de inscrição, no final do culto, procure nosso cooperador Eucana, ali está, para fazer a sua inscrição. A limpeza do nosso templo está a cargo do grupo Dorcas. Para anúncios e comunicado, temos terminado. Queremos agora dar o lugar ao nosso Pai para término do culto e breves considerações. Enquanto nosso Pai se aproxima ao púlpito, a igreja estará aplaudindo em nome de Jesus Cristo. Nosso Pai vai chegar ao púlpito, bate uma forte salva de palmas. Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Tenham a bondade de sentarem-se por alguns instantes. Próximo domingo será dia 22. O pastor Paulo Casinga, ele vai realizar o concerto gospel. Paulo Casinga, quantos conhecem, pastor Paulo Casinga, nosso amigo, companheiro, vai realizar um concerto gospel ali no Cine África, no Casinga, Cine África, concerto gospel. Estão aqui os ingressos, uma bênção, os ingressos, do valor módico de 2.000 kwanzas, só 2.000 kwanzas. Então, no final do culto, passa ali, protocolo,
está com a Geni. Os obreiros não compraram ainda. Vocês são aqui, tem que comprar. Diaconisas, distribui cada obreiro um convite e também já cobra. Toma, Geni. Os obreiros têm que comprar 2.000 kwanzas. Já tem? Ok. Tem que comprar. São obrigados a comprar. Obreiros e diaconisas. E faz uma cobrança compulsiva. Temos que ir ao... Também tem que comprar. Aqui também tem que trazer. São obrigados a ir, né? O vosso colega. A mão que... Vocês quando vão cantar, gostam que vocês vão lá, né? Então vocês também têm que ir. 2.000 kwanzas só. 2.000 kwanzas. Vocês estão sempre no Instagram, no Facebook, os dados são caros. É difícil ficarem um dia sem dados. Se eu for pegar nos vossos telefones aqui, tem tudo dado aqui, de 5.000. Ok, então, dia 22, 14 horas, concerto gospel do pastor, nosso companheiro e amigo. Ele esteve conosco ontem, um dos pregadores também ali da conferência de senhoras do Ministério Gênesis, que foi bênção. Vamos dia 22, 14 horas, Cine África, ali no Kazenga, para participar do concerto gospel do reverendo do pastor Paulo Kazinga. O que é que vai acontecer dia 19, quinta-feira? O que vai acontecer? O censo populacional vai parar o país. Isto não é política. Quando vão dizer que o pastor falou política no púlpito, isto não é política. É contar quantos somos, aonde estamos e como estamos. Censo populacional. 2 semanas houve um fórum no Brasil, que falavam da densidade populacional dos países do terceiro mundo ou em desenvolvimento. Estavam lá pessoas a falarem dos dados populacional da Angola. São estrangeiros, nunca estiveram cá em Angola. Estavam a dar dados aleatórios, sem precisão. Mas as pessoas estão lá, nunca estiveram cá, como é que vão passar dados aleatórios sem precisão? Estimativas. Então é fundamental, é expectável que haja um censo populacional para nós sabermos quantos nós somos. Então vai passar quinta-feira em sua casa pessoas vocacionadas para conversarem em casa, conversarem quantos são em casa, como vivem. Passe corretamente as informações para essas pessoas. Não ouvi o seu amém? Ok? É um censo populacional. E é algo bíblico. As pessoas foram na Bíblia e foram pegar este princípio. No tempo do imperador César Augusto, Maria está grávida, 9 meses, com e ela, seu esposo José, e elas estão a viver em Nazaré, cidade de José, esposo de Maria, e vão sair de Nazaré até Belém de Judá, 120 quilômetros, por cima de uma jumenta, uma mulher com 9 meses, por cima de uma jumenta, 120 quilômetros, e aquele andar da jumenta. E ele teve que sair de Nazaré para Belém, porque José é da casa de Davi. E sendo da linhagem davídica, ele precisava ir na terra dele para ser receado. Temos que ter um princípio que foram buscar na Bíblia Sagrada. Portanto, vamos todos, antes de sermos cristãos, somos cidadãos desta nação, que temos obrigações administrativas e políticas. Então vamos receber bem as pessoas quinta-feira em nossas casas, dar os dados completos para que possamos saber de facto se ainda somos 30 milhões, ou já somos 33 ou 35, não sabemos. Então quinta-feira
vamos receber bem as pessoas. Amém? Dia 29, o último domingo deste mês, teremos o culto da AEA, Aliança Evangélica de Angola, onde a Assembleia de Deus é membro, fundadora da Aliança Evangélica de Angola, e o culto será no IBA, na Direção Nacional, dia 29, 9 horas, domingo. Para o efeito, selecionamos ministérios que vão participar deste culto. Os ministérios que estão para o norte: Ebenezer, Cafarnaum, Judeia, Cesareia, Nova Jerusalém, El Shaddai, Feçambizanga, Palestina e Gênesis. Esses 9 ministérios vão representar a Assembleia de Deus Pentecostal no culto da AIA, ali no IBA, no último domingo, 9 horas. Precisamos mostrar a força que é a Assembleia de Deus dentro da AIA. Isto é um programa de comemoração do jubileu. A Aliança Evangélica vai completar 50 anos, jubileu, e este culto será em dezembro, em Benguela. Então, há uma sequência de programação para o efeito do jubileu que vai acontecer em Benguela. Também estamos no processo estamos a fazer contribuições. Precisamos sair deste local e todo domingo falamos disso.